Olá, tudo bem? Aos colegas de segurança do trabalho, eu, nesse vídeo aqui, trago para vocês um modelo de parecer técnico que há algum tempo já estava devendo para o pessoal dos cursos presenciais. Eu elaborei um modelo de parecer que você vai apresentar para o advogado logo depois das diligências periciais. Então, logo adiante aí, eu vou explanar todo esse documento e vou disponibilizar para vocês, vejam aqui no link que eu vou dispor aqui, para que você faça o download. O arquivo é em Word, onde você pode trabalhar, pode mexer, fazer modificações, tirar aquilo que você não acha importante, ou incluir mais alguma coisa, ou usar do jeitinho que ele está lá. E aí depois, para entregar para o advogado, você que resolve se vai entregar em Word ou em PDF, tá certo? Vamos lá, vamos estudar esse parecer. Faça o download e bom proveito desse material, tá? Vai lá. Eu quero mostrar aqui para vocês um modelo do parecer técnico pericial. Inicialmente quero dizer que esse documento ele está à sua disposição, depois eu vou te mostrar o link, em Word, para que você possa fazer todas as alterações, preenchimento, do que se fizer necessário aqui nesse documento. A princípio, eu dei esse nome aqui, ó, parecer técnico pericial. Vamos abrir aqui o cabeçalho, aonde você pode fazer a modificação que você quiser, não é? Pode modificar a cor. Ah, eu gosto de vermelho, então vou pôr um vermelho ali, né? Ah, eu quero pôr as letras azuis e usar uma outra fonte, tá? Então, você quer pôr uma imagem aqui, uma foto sua, seu e-mail, seus dados, você pode vir aqui, tá? Colocar aqui. Tá? Ou quer deixar assim como eu fiz, pode deixar. Bom, vamos ver aqui os campos aqui que você tem que ser preenchido. Então, esse parecer técnico, depois eu faço alguns comentários, que tem muita gente por aí confundindo que o parecer técnico, que agora é novidade no novo Código de Processo Civil, algumas pessoas entendem como se o assistente técnico tivesse que fazer um laudo paralelo, não é? Então, não é bem assim o entendimento. O próprio nome está dizendo, é um parecer. O que, que é um parecer? É aquilo que você viu, aquilo que você entende em forma de relatório que você vai informar para alguém. No caso aqui, é um parecer que o assistente técnico elabora para o advogado, né? O advogado, ele vai saber o que fazer com esse parecer, né? Esse parecer pode dar ao advogado uma linha lá adiante para a impugnação do laudo, se for o caso. Então, o parecer técnico é um documento elaborado pelo assistente técnico, relatando para o advogado tudo aquilo que ele viu, que ele presenciou lá nas diligências periciais, tá certo? Muito bem. Então, de assistente técnico, você vai preencher o seu nome aqui nessa linha. Para o advogado, o nome do advogado para o qual você está elaborando esse parecer. Aqui você preenche os dados do processo, o número dos autos, o nome do reclamante e o nome da reclamada. Tranquilo, né? Muito bem. Aqui no item 2, você vai fazer um resumo dos pedidos do reclamante. Esse resumo, o advogado pode passar para você
ou você, então, pegar lá na petição inicial, aquele documento onde o advogado faz os pedidos, né, de insalubridade, de periculosidade. Então, uma coisa bem sucinta, bem rápida, aí, no máximo 4, 5 linhas, dizendo o que é que o empregado está pedindo: insalubridade por ruído, por calor, periculosidade por exposição a líquidos combustíveis, eletricidade, enfim, o que o empregado está pedindo. No ponto 3, você vai informar para o advogado quem participou dessas diligências, porque é importante para o advogado ter essas informações e depois verificar se essas pessoas, né, de alguma forma, precisavam estar nos autos designadas como tal. O reclamante, o advogado do reclamante, então, só aqui o nome dessas pessoas. Não precisa pegar a assinatura de ninguém, nada, só para que o advogado fique sabendo quem é que participou, né? Pela reclamada aqui, o seu preposto, normalmente é alguém do RH ou alguém da segurança do trabalho, né? O advogado da empresa, o assistente técnico da empresa, e aqui qualquer outra pessoa que o perito autorizou a participar. O nome do perito e se o perito trouxe alguém para auxiliar nos atos periciais, tá certo? Bom, no ponto B do ponto 3, a entrevista inicial. Todo perito, ele deve, antes de iniciar as diligências, fazer uma entrevista inicial com todas as partes. E os peritos que eu ensino, que eu formo, eu mostro que o perito deve, na entrevista inicial, informar aos participantes das prerrogativas do parágrafo 3º do artigo 473. Você se lembra, né? É aquele parágrafo lá que diz que peritos e assistentes técnicos poderão usar de todos os meios necessários para a produção da prova técnica. E então você vai responder se o perito permitiu aos assistentes técnicos as gravações das diligências periciais em áudio ou vídeo, né? Vai marcar um sim ou não. E aqui você vai descrever um resumo da entrevista que o perito fez com o reclamante. E a melhor forma de registrar essa entrevista é através de uma gravação de áudio ou de vídeo, né? Se o perito não permitiu isso, você vai marcar aqui um não, e depois o advogado vai fazer uma análise se isso prejudicou no resultado das perícias, se de alguma forma faltou informação para o advogado aqui. Então, o importante é que fique marcado. Se o perito permitiu, você vai marcar aqui, né? Vai por um sim aqui. Se o perito não permitiu, você vai marcar aqui. Se o perito permitiu, você pode então filmar, você pode gravar e entregar o arquivo dessa filmagem, dessa gravação, para o advogado. Depois, aqui no ponto C, documentos apresentados pelo perito. Lembre-se que lá nos quesitos, você pediu para o perito apresentar o certificado de calibração dos equipamentos, né? E esse certificado de calibração, o perito é obrigado a apresentar ali, na hora da perícia, mostrar para as partes. E aí depois ele tira uma cópia desse documento e anexa lá no processo. Também você deve fazer observações e anotações se o perito pediu para a empresa, solicitou documentos. Normalmente, os peritos pedem PPRA, LTCAT, PPP, PCMSA, ficha de entrega de EPI e outros documentos. E, não raras vezes, esses documentos já estão anexados aos autos, né? Se o advogado estiver junto, o advogado vai lembrar ao perito de que esses documentos já estão no processo. Mais importante que você anote aqui o que ele pediu e se a empresa entregou. Também acontece, às vezes, aqui nesse ponto E,
da empresa entregar documentos para o perito sem que ele peça. Então, você, como assistente técnico do empregado, vai ficar atento para esse detalhe e informar o advogado que a empresa reclamada entregou ao perito tal, tal e tal documentos. E você, como assistente técnico, no momento em que a empresa entregar algum documento, você, como assistente, tem o direito de verificar, de analisar esses documentos para então aqui informar para o advogado. Aqui no ponto F, você vai fazer uma descrição, se possível registrar com fotografias, os documentos, ou, desculpa, os equipamentos que o perito vai usar para fazer as quantificações. O dosímetro, o medidor de estresse térmico, as bombas gravimétricas, né? Principalmente esses três. Muito bem. Aí, se tiver outras observações a serem feitas, você vai fazer aqui, né? Vai preencher aqui com essas outras observações. Tá certo? Muito bem. Vamos para o ponto 4. Observações, análise dos aspectos técnicos. Agora, aqui eu relacionei todos os riscos ambientais. Claro que, dependendo da perícia, vai ser um só ou dois desses riscos, ou três, né? Então, eu comecei com o ruído. E você vai fazer anotações, aqui começando, informando se o perito fez a dosimetria de ruído. E importante é você lembrar, independente de quem você está representando, que você elaborou aqueles quesitos que nós aprendemos em sala de aula. Aqueles quesitos técnicos, aqueles quesitos relevantes, né? Lá em ruído foram 8 ou 9 quesitos. Então, lembrando daqueles quesitos, né, você vai acompanhar as diligências periciais e vai já, desde agora, informando se o perito está obedecendo aqueles quesitos. Relacionar o instrumento utilizado, o número de série de fabricação e o certificado de calibração do equipamento. Depois, de acordo com os quesitos que você elaborou, se o trabalhador estava exposto em posto fixo ou posto variável, né? Lembra que nós estudamos isso aqui, quando e como acontece com as exposições em postos fixos, em posto fixo ou em postos variáveis. E aí depois você vai informar se a dosimetria do ruído obedeceu aos expostos lá nos anexos 1 e 2 da NR15 e da NHO01. E vai marcar aqui um sim ou não. Se quiser fazer alguma observação, você pode simplesmente ir para esse outro espaço aqui, né? E aí fazer as observações que você entendeu que devem ser feitas. Vou pôr em vermelhinho aqui, certo? Agora, dependendo da tua estratégia, dependendo de quem você está representando, se, por exemplo, for pela empresa, né, os quesitos em relação aos protetores auriculares. Se possível, fotografar. Colocar o número do CA e o nível de redução de ruído. Vamos chutar 16 decibel. Tá? CA, número. Ok? Em relação ao calor, você vai marcar sim ou não, se o perito realizou o cálculo do IBUTG. E se ele realizou, logo adiante você vai definir os pontos e informar se esse cálculo foi correto e de acordo com o que estabelece a NHO06. Como você fez no ruído, vai marcar o instrumento, o número de série de fabricação e o certificado de calibração.
E importante isso aqui, você anotar se a exposição ao calor era aquele calor artificial ou o calor de desconforto. Lembrando que para calor de desconforto não existe a previsão de insalubridade, né? Ao cálculo do IBUTG, você vai anotar se obedeceu o anexo 3 da NR15 e a NHO06. E depois informar se o perito calculou o ciclo de trabalho, aquele que nós aprendemos em sala de aula, né? Quantos minutos trabalhados e quantos minutos descansados no período de 1 hora. Então, você vai pôr aqui 40 minutos de trabalho e hipótese, né? E 20 minutos de descanso. Aí, se o perito definiu os locais de descanso, se é no próprio local de trabalho, se é fora do local de trabalho, ou, além de ser fora do local de trabalho, com luz solar. Lembra que em sala de aula eu sempre fiz comentários, até meio em tom de brincadeira, né? Quem é que vai descansar lá fora, tomando um sol, depois de trabalhar em um local com calor intenso? Mas está lá a previsão no anexo 3, né? Agora, você vai informar se o perito definiu o tipo de atividade, se foi leve, moderada ou pesada. E isso vai ficar evidente lá naquela entrevista inicial, onde o perito toma informações do empregado. Lembrando, né, aquela figura do paradigma, que às vezes o perito chama alguém e começa a perguntar sobre as atividades do reclamante. Isso é comum quando o reclamante não está presente. Então, alguns peritos chamam alguém e esse alguém passa a relatar em nome do reclamante o que ele fazia. E isso é perigoso. Então, preste atenção, porque dependendo do lado que você está representando, essas declarações de um suposto paradigma podem não estar de acordo com a realidade e prejudicar o seu cliente. Aqui, ó, se o descanso é fora do local de trabalho, o perito calculou o IBUTG médio. Por quê? Se o descanso é no próprio local de trabalho, não há que se calcular IBUTG médio, né? O perito vai fazer a medição, o medidor vai indicar a temperatura e o equipamento já fornece o IBUTG. Só se calcula o IBUTG médio quando o descanso é fora do local de trabalho. Da mesma forma, a taxa de metabolismo, né? Se o trabalho e o descanso for no mesmo local, então não se fala em taxa média de metabolismo. E aí, ao final, um número em graus. Qual foi o resultado final do IBUTG? Você vai anotar isso e aí depois você vai fazer a verificação da aplicação do IBUTG nas tabelas do anexo 3, né? Porque depois de fazer todas essas análises, você deve ir até lá as tabelas do anexo 3, fazer a adequação dos resultados para saber então se existe a condição de insalubridade ou não. Você se lembra, né? Nós fizemos esses cálculos em sala de aula e no vídeo de cálculo do IBUTG, que está à disposição lá no canal do YouTube. Havendo a questão do frio, então, vamos sair do calor e vamos para o frio. Primeiro, você anotar se o perito verificou a existência da similaridade com câmara frigorífica, né? Marcando um sim ou não. Aqui um detalhe muito importante: alguns peritos usam do artigo 253 da CLT, é aquele artigo que trata das pausas para quem trabalha em condições de frio, né? E aí se aplica aquela tabela das regiões climáticas do IBGE.
e de forma equivocada, né? Porque se você disser que o perito fez menção ou utilizou o artigo 253 para fazer a conclusão do seu laudo, isso está equivocado. Também você deve fazer as anotações se o perito fez algum comentário em relação a outras normas regulamentadoras que têm previsão sobre o frio, como a 29, né, e a 36 dos frigoríficos. A 29 é dos portos e a 36 dos frigoríficos fazem mensagem a atividades com exposição ao frio. E aí, ao final da questão do frio, verificar nos autos a ficha de entrega de EPI e relacionar os EPIs utilizados. Lembrando que entrega, uso, fiscalização no uso do EPI não é matéria de prova técnica, é matéria que se prova nos autos através de outros meios de prova, principalmente a prova documental e prova testemunhal. Então, se você verificou o perito pegando informações, pedindo informações de testemunhas em relação ao uso e à fiscalização de EPI, você vai fazer a anotação logo adiante. Ok? Na umidade, mesma coisa. Verificada a condição de similaridade de alagado ou encharcado. Verificada a umidade excessiva, né, que possa causar doença. Verificada a empresa aqui, isso aqui tá errado, aqui vamos tirar isso aqui, né? Tá? Então, você só vai verificar se existe a similaridade de alagado ou encharcado, umidade excessiva, e aqui você pode também fazer verificação dos EPIs entregues pela empresa, ok? E esses EPIs estão lá, né, na ficha de entrega de EPI, lá nos autos, certo? Agora, vibração. Não é muito comum, mas pode você se defrontar com uma perícia de vibração. Lembrando que aqui sempre, nesse caso, o perito traz um terceirizado, uma empresa especializada para a realização das medições de vibração. Então, você vai verificar os equipamentos, igual você fez lá com o ruído, com o calor, número de série, certificado de calibração, né? E se a vibração é de mãos e braços ou de corpo inteiro. Quando for de corpo inteiro para motorista, verificar se a calibragem dos pneus está de acordo com as exigências do fabricante. Fabricante do pneu, dependendo do caminhão, ele tem lá definido a calibragem desses pneus. E é comum, às vezes, que se diminua a calibração, os pneus ficam murchos e aí na condução diminui bastante a vibração, o que modifica o resultado. Então fique atento aqui, né? Radiações ionizantes. Atualmente não são muito comuns, porque aonde havia maior incidência de pedidos era em exposição aos raios ultravioletas, e agora os advogados estão entrando com um pedido direto de exposição ao calor com fundamento no anexo 3 da NR15, né? O IBUTG do calor da luz solar. Muito bem. Agora aqui, agentes químicos. Você deve observar, primeiro, se o agente químico está previsto no anexo 11, são aqueles agentes químicos cuja insalubridade se define pelo limite de tolerância, né? O anexo 12, poeira, e depois o anexo 13, agentes químicos cuja insalubridade se define pelo tipo de atividade e manipulação do agente químico. Então, veja aqui as verificações.
Se for agente do anexo 11, naquela tabela onde constam lá todos aqueles agentes químicos e os limites de tolerância, o perito vai ter que fazer uma coleta desses agentes químicos para serem enviados para o laboratório. Isso tudo você já fez a previsão lá nos seus quesitos, né? Agora, então, você vai verificar a bomba gravimétrica. A calibração dessa bomba deve ser feita no momento da perícia. E essa calibração, ela deve estar de acordo com as orientações enviadas pelo laboratório. A vazão que o perito deve utilizar, a vazão que ele deve calibrar ali na hora, ela vai ser diferente de acordo com o agente químico que ele vai fazer a coleta da amostragem. E o laboratório já fez as recomendações, né, do tipo de coletor, da quantidade de amostras e da vazão das bombas que o perito vai ter que usar para fazer essa coleta, né? Ok? Agora aqui, em poeira, você vai marcar se o pedido é exposição ao asbesto, sílica ou amianto. E aí, seguir as mesmas recomendações que nós fizemos aqui, ó, né? Da mesma forma, a gente tem que ver a vazão da bomba, a calibragem, o tipo de coletor. E prestar atenção nas condições do tempo. Umidade excessiva e vento acima do normal atrapalham a coleta e até modificam o resultado. Então, peça ao perito para que ele defina isso, né? Antes da realização da coleta da poeira, ele deve definir a umidade relativa do ar e a velocidade do vento, certo? Agora aqui, no anexo 3, aqueles agentes químicos aonde não se fala em limite de tolerância, se fala na manipulação do agente e na atividade. Então tem que ser verificada se existe a previsão da atividade exercida pelo empregado nessa listagem. Daí, mais uma vez, a importância daquela entrevista lá no início, né? Onde o empregado vai relatar o que ele fazia na sua função e o agente químico manipulado, verificando se existe então a previsão da atividade relacionada com o agente químico. Então, há, a princípio, o direito à insalubridade, mas também nós temos que verificar aquela situação lá da NR15 que estabelece, que fala da minimização ou neutralização do agente pelo uso dos EPIs. Então, verificar proteção respiratória, né? A eficácia e a adequação. Voltando um pouquinho aqui nos agentes químicos do anexo 11, você se lembra que você fez quesitos relacionados com o valor teto, né? E do contato com a pele. Absorção, né? Absorção pela pele, tá? Então, indo de volta lá para o 13. Tranquilo aqui? Então tá. E por último aqui, o anexo 14 dos riscos biológicos. Aqui normalmente tem um problema bastante sério, que é em relação à formação, à graduação do profissional, do perito. Riscos biológicos é complicado porque exige um conhecimento específico daquelas questões de biologia, de medicina, de contato com doenças, doentes. Então, é muito comum, às vezes, engenheiros que não têm conhecimento científico dessa área, e, lamentavelmente, por força do artigo 195 da CLT, o perito vai fazer a perícia de um assunto científico sem ter conhecimento.
E muitas das vezes a gente vê aí conclusões terríveis em relação a riscos biológicos, né? Então, tem que ficar atento desde o início, lá, quando o juiz designa o perito, se o pedido é de riscos biológicos, o advogado pode, lá no início, quando foi nomeado o perito, pedir a sua substituição por desconhecimento da matéria, tá certo? Muito bem, aqui termina a insalubridade. Passamos para a periculosidade. Explosivo não é comum se defrontar com perícia, com pedido de explosivo, mas em todo caso é tranquilo, porque lá no anexo 1 da NR16, a questão do explosivo está sempre ligada à quantidade de explosivos estocados e às áreas de risco. E lá, nesse anexo 1 também tem uma relação das atividades exercidas que dão direito ao adicional de periculosidade por contato com o explosivo, ok? Em relação aos combustíveis, o pedido que a gente mais encontra é aquela nos postos de gasolina, exposição ali na área de risco, né? Ou então quantidade de embalagens. Verificar lá na entrevista do empregado, se ele se ele trabalhava na área de risco. Normalmente são pessoas que trabalham nas lojas de conveniência ou executam outras atividades dentro da área de risco. Ou então, empregados que trabalham com transporte de combustíveis, né, em embalagens pequenas, embalagens em grandes quantidades. Então, faça uma leitura lá no anexo da NR16. Tudo isso a gente viu em sala de aula, todas aquelas situações que dão o direito ao adicional de periculosidade, né? E na eletricidade, por último, se trabalha no sistema elétrico de potência, tem o direito inquestionável. Agora, se trabalha em atividades com sistema elétrico de consumo, o perito, é a mesma coisa dos riscos biológicos, o perito aqui tem que ser um profissional da área de engenharia elétrica, porque muitas das vezes precisa se fazer uma vistoria na empresa em relação ao cumprimento das normas de prevenção lá da NR10, que é uma novidade nesse anexo da periculosidade, falando em eletricidade, desde 2014 para cá, a previsão de que o empregado terá o direito à periculosidade pela eletricidade se descumprida as normas de prevenção da NR10. Ok? Vamos agora então a, a essas análises dos aspectos jurídicos da perícia. Você se lembra que em sala de aula, logo no início do nosso curso, eu sempre digo que as perícias têm dois fundamentos, né? Os fundamentos técnicos, que são todos esses que nós vimos aqui para cima, e os fundamentos jurídicos, e que a perícia pode ser impugnada tanto por erros nos aspectos técnicos quanto nos aspectos jurídicos. Então, é importante que o assistente técnico conheça desses fundamentos jurídicos, né? Eu sempre digo assim, você não precisa ser advogado para entender desses fundamentos jurídicos da perícia, né? Então, você vai anotar e vai informar o advogado, se houve alguma falha ou o que o perito fez em relação aos aspectos jurídicos. E o primeiro aqui que eu recomendo é que você verifique e informe o advogado se o perito possibilitou os direitos dos assistentes conforme o parágrafo 3º do artigo 473 do CPC. Relembrando
esse parágrafo desse artigo menciona as atribuições dos assistentes que devem ser respeitados pelos peritos, né? Lembra do texto? Diz mais ou menos assim: peritos e assistentes técnicos usarão de todos os meios necessários para a produção da prova técnica. E aí depois diz lá, né? Fotografia, plantas, documentos, gravação, vídeo, de todos os outros meios que entender necessário. Então, você vai marcar aqui se o perito permitiu ou não. Se ele permitiu foto, filme, áudio, planta, documentos, e aí mais algumas outras observações que se fizerem necessárias. O perito entrevistou o empregado. Isso aqui é muito importante, né? Porque a entrevista com o empregado deve se limitar tão somente à prova técnica. O que ele fazia, como que ele fazia, onde que ele fazia, os equipamentos que ele usava, as ferramentas, as máquinas. Então, essa entrevista deve estar relacionada somente com a atividade do empregado. Lembrando que, se o perito fizer perguntas sobre jornada de trabalho, sobre entrega de EPI, sobre o uso de EPI, sobre treinamento, sobre esses assuntos que não são provas técnicas, você vai assistir calado, vai anotar e informar ao advogado que o perito tomou depoimento de assuntos que não exigem conhecimentos técnicos, né? Aqui, ó, o paradigma. Isso aqui é uma figura complicada, né? Eu tenho, assim, uma certa aversão pela figura do paradigma. O que que acontece? Normalmente, quando o empregado, o reclamante, não comparece nas diligências periciais, a maioria dos peritos tem por costume chamar alguém que trabalha no setor, que trabalhou na época do reclamante, e começa a tomar depoimento dessa pessoa. Então, você tem que ficar atento para esse depoimento, para verificar se não está, de alguma forma, prejudicando a quem você está representando, né? Em relação aos assuntos, às perguntas, você vai marcar que sim, que o perito utilizou do paradigma, e aí vai fazer um relato do que foi que o perito conversou, as perguntas, com o paradigma. E se tiver gravação de áudio ou vídeo, melhor ainda, né? Aí, em seguida, se o perito solicitou algum documento para a empresa, sim ou não, descrever quais documentos. Depois, você vai informar ao advogado se o perito perguntou para o reclamante ou para outras pessoas sobre jornada de trabalho, entrega de EPI, uso de EPI, e treinamentos, ou qualquer outro assunto que não faça parte da produção da prova técnica, tá certo? E aí, outras observações você vai descrever aqui nesse campo. Aqui no quesito, no item 6, se você for apresentar quesitos complementares lá nas diligências, você pode fazer por escrito ali na hora e entregar para o perito. No entanto, você deve relacionar esses quesitos aqui, sejam eles quantos forem, para lembrar ao advogado que esses quesitos devem ser anexados aos autos, né? O perito só estará obrigado a responder esses quesitos complementares se eles estiverem lá nos autos. O que não existe nos autos não existe no mundo jurídico. Então, lembre o advogado, doutor, junte os quesitos complementares no processo. E depois aqui, observações finais, o que você entender que deve escrever, informar ao advogado, você vai fazendo aqui no teu relatório, tá certo? Local, data e a sua assinatura. Lembre-se que você deverá elaborar esse parecer técnico e enviar no dia seguinte da perícia. Não pode mandar dali a 10, 15, 20 dias, porque pode esse tempo demorar muito, o advogado não ter condições de fazer nada com esse documento.
Muitas das observações explanadas no corpo desse modelo deverá ser preenchido e exigido do perito de acordo com a sua estratégia, dependendo também se é assistente técnico do empregado ou do empregador. O que é isso? No curso presencial, a gente sempre faz comentários e estuda em sala de aula que os quesitos são de fundamental importância para o resultado da perícia, para aquele resultado que você quer, de acordo com seus interesses, de acordo com a sua estratégia. Então, de tudo isso que nós vimos aqui, dependendo de quem você representa e qual a sua estratégia, você vai dar maior ou menor importância. Vai com mais determinação para que o perito faça ou deixe de fazer, tá certo? Muito bem. Então, relembrando, esse documento você vai passar ele para o advogado, você pode passar no formato de Word, né? Ou você pode preencher nesse Word que eu vou disponibilizar para você, e aí passar para o advogado em PDF, né? Lembrando mais uma vez que o advogado aí conversando contigo, que é o assistente técnico, vai tratar a estratégia de utilizar esse parecer mesmo antes do perito entregar o laudo ou esperar o laudo. Por que isso? Porque o perito pode ter feito aqui, nas diligências periciais, tudo de forma errada, de forma equivocada, diante dos quesitos que você elaborou lá no início, o perito não fez nada de acordo com os quesitos. Se ele não fez tudo de acordo com os quesitos que você elaborou, certamente que a conclusão, o resultado desse laudo vai trazer problemas. Então, o advogado, ou ele espera o laudo para então depois apresentar o parecer, ou com base no parecer, fazer a sua impugnação. Ou então, se o advogado entender, apresenta o parecer técnico mesmo antes do perito apresentar o seu laudo para evitar problemas no futuro. Mas isso é problema do advogado, tá certo? Eu vou disponibilizar esse documento lá no site do Perícias do Trabalho. Olha os passarinhos cantando, todos alegres, tá? Então, já divulgo logo aí na frente, aonde será disponibilizado esse documento para você fazer o download, certo?